Um ano, na primeira divisão. O contrato de televisão rende pagamentos relevantes graças aos direitos de transmissão, pode-se gastar mais com jogadores e comissão técnica, a pressão por resultados aumenta. Outro ano, na Série B gastos precisam ser cortados às pressas, porque aquela entrada de mídia já não existe em mesmo volume. Este é o contexto simplificado e superficial no qual está inserido o Goiás, que, entre subidas e descidas, oscilou demais nos últimos anos. Não é fácil administrar um clube que precisa virar a chave frequentemente e obviamente lidar com a impaciência da opinião pública. As finanças do Goiás Foto, Infoesporte. Especificamente em 2022, pelo menos, a diretoria esmeraldina aproveitou a chegada à primeira divisão para colocar a casa em ordem no aspecto financeiro. Receitas maiores foram usadas para pagar os custos e ainda reduzir o endividamento a um nível mais confortável. Essa melhora da dívida tanto no valor quanto no perfil dela, como se verá adiante, facilita a vida de quem oscila tanto. Se o Goiás cair novamente para a Série B, quando acontecer, haverá cobranças da torcida, mas pelo menos as cobranças de credores estarão resolvidas. Do que o clube alviverde precisaria para estabilizar na elite? Aumentar o faturamento, em primeiro lugar. E aí está um problema crônico. Entradas com patrocínios, bilheterias e sócios torcedores são muito baixas na comparação com os rivais do primeiro escalão. O clube depende da televisão e, de vez em quando, faz boas vendas de atletas. Só depois que a arrecadação aumentar é que se poderá pensar em elevar gastos e dívidas, pelo menos de maneira estruturada e responsável. Panorama. A comparação entre faturamento, tudo o que foi arrecadado em cada ano, e endividamento, o que havia a pagar no último dia de cada exercício, mostra um clube de futebol em oscilação. Não só esportiva, com idas e vindas da Série B, mas administrativa e financeira. A boa notícia é que no último ano esses dois indicadores fizeram movimentos positivos. Enquanto as receitas foram dobradas, as dívidas puderam ser reduzidas. O desafio esmeraldino passa a ser a estabilidade na primeira divisão, para que o processo de recuperação seja mantido. Receitas. Direitos de transmissão e premiações respondem por mais de 70% do faturamento esmeraldino, e aí está uma de suas maiores fragilidades financeiras, pois gera dependência. Esta é a linha que varia muito, à medida que o time sobe e desce de divisão. O departamento comercial e de marketing melhorou o desempenho em relação a si mesmo. Com 13 milhões de reais em patrocínios e publicidades, o valor mais do que dobrou na comparação com anos anteriores. Mas ainda é pouco para competir na elite nacional. A entrada via bilheterias e sócio-torcedor também aumentou bastante, graças à reabertura plena dos estádios após o fim da pandemia. A quantia obtida em 2022 é 5 vezes maior do que em 2021. No entanto, ela é baixa na comparação com pares. Transferências de atletas foram praticamente inexistentes na temporada passada. Neste ponto, o Goiás oscila muito. Houve anos em que as vendas de jogadores ficaram entre 20 milhões de reais e 40 milhões de reais. E houve anos em que não se faturou quase nada. Dinheiro e performance. Copo meio cheio ou meio vazio. Num olhar otimista, o Goiás pode ser elogiado pelo desempenho esportivo que teve na temporada passada. Com uma das folhas salariais mais baixas do país, conseguiu ficar no meio da tabela e chegar às oitavas da Copa do Brasil. A folha é composta neste